No episódio de ontem falei de Moby Dick como um livro que é um monstro da literatura norte-americana. É tão importante naquela literatura que a opinião que cada pessoa possa ter sobre o livro, lá nos Estados Unidos, cá será um pouco diferente, mas lá nos Estados Unidos, a opinião de cada um não vale assim muito. Se um estudante disser aos seus colegas e ao professor: não gosto nada deste livro, as pessoas riem-se, acham engraçado, claro, é a opinião de cada um, a opinião é livre, mas o que é que isso interessa? É o Moby Dick, temos de ler. Da mesma forma, se alguém disser o meu livro preferido é o Moby Dick, parece um pouco superficial, quer dizer, é claro que o Moby Dick é importante, porque é que uma pessoa as pessoas estão à espera que os livros favoritos não sejam estes grandes clássicos. De um lado e do outro, a importância do Moby Dick é tão grande que a opinião de cada um é irrelevante e torna-se um lugar comum dizer que se gosta muito, mas também um lugar comum dizer que se gosta pouco. É como se estas grandes obras, e cá temos, no fundo, os maias, e eu não sei muito bem comparar, não sei se o Moby Dick não será ainda mais importante para a literatura americana do que os próprios maias para a literatura portuguesa, mas estas obras são como uma praça central na cidade. Nós podemos gostar ou não da praça, mas ela está ali e temos de passar por lá. E às vezes até é difícil saber se gostamos mesmo ou não, porque vemos-la tantas vezes, faz parte da paisagem de tal maneira que é difícil saber se nós gostaríamos daquela praça ou não se a víssemos pela primeira vez. Ora, na música também temos grupos assim, ou até cantores, músicos, mas neste caso temos um grupo muito famoso que toca a música anglo-saxónica, que nos últimos anos é tão importante que acaba por também fazer parte da paisagem musical dos outros países todos, mas na música anglo-saxónica os Beatles são esta praça central, ou uma das praças centrais. Haver alguém que diz não gosto nada dos Beatles, ou ouvir alguém dizer os Beatles são a minha banda favorita, são dois lugares comuns, no fundo. Interessa pouco se uma pessoa gosta ou não gosta. Claro que depois há a apreciação, ou melhor, o prazer pessoal que cada pessoa pode sentir ao ouvir música. Mas no que toca às apreciações estéticas coletivas, a opinião de cada um sobre este grupo, sobre este monstro enquanto grupo da música é muito pouco relevante. O que é que vai acontecer daqui a 200 anos, a 300, não sabemos. Tanto os Beatles podem desaparecer da consciência coletiva, aliás, a própria humanidade pode desaparecer, mas mantendo-se a humanidade, os Beatles podem deixar de ser algo que as pessoas em geral conhecem, se calhar até é o mais provável, mas pode acontecer isso ou não. Poderão passar a ser conhecidos só pelos especialistas de música da segunda metade do século XX, ou então poderão continuar a ser muito famosos, e também não é absolutamente impossível. Nós conhecemos personagens e conhecemos escritores, por exemplo, do século XVII e do século XVIII e do século XIX, e muito anteriores até, e talvez músicos não seja assim tão fácil. Bem, os compositores sim, todos nós conhecemos Mozart e Beethoven e por aí fora, e mesmo gostemos ou não gostemos, também são monstros da música, e por isso, enfim, só para dizer que os Beatles poderão vir a estar num lugar destes ou não. Nós simplesmente não sabemos. Já agora, antes de continuar, uma declaração de interesses. Durante alguns meses de 2009 tive uma certa obsessão pelos Beatles, tudo por causa de um livro. Eu li um livro que, salvo erro, eu agora não o tenho aqui, já andei à procura, mas não o consigo encontrar, salvo erro, chamava-se Can't Buy Me Love. Li o livro e de repente aquelas músicas eram parte daquele livro e eu comecei a ouvi-las com muita frequência durante aqueles meses e fizeram parte da minha vida durante esses meses por causa de um livro. É uma boa forma de chegar à música e de entender a música de outra maneira, porque ler sobre músicas e ouvi-las, mesmo que já as conhecesse, e depois começar a perceber onde se encaixam naquela história, é muito diferente de simplesmente ouvir as músicas em separado. Pois bem, como quase todos saberão, os Beatles lançaram a sua última música num processo muito curioso em que 4 pessoas colaboraram, neste caso o tempo verbal é um pouco difícil de acertar, à distância de décadas. Um dos Beatles nunca soube que colaborou com os outros nesta música, é verdade, simplesmente criou a própria base da música, que depois foi trabalhada pelos outros 3 em 2 momentos separados também eles por décadas. Houve 3 momentos na criação desta música, nos anos 70, nos anos 90 e agora nestes anos 20 do século... Ainda é estranho dizer anos 20, não é? Do século XXI. Ora, antes de continuar a falar sobre esta música, é sobre algo que eu queria falar um pouco, ou melhor,
sobre os Beatles enquanto alguma coisa que está a acabar, mas antes de falar sobre isso, achei muito curioso. Há um pormenor nesta história que mostra como os comentários, as ideias que as pessoas têm muitas vezes vão por modas. Hoje todos nós falamos de inteligência artificial e de repente, no meio desta história toda, desta nova música, criou-se a ideia de que houve ali alguma coisa criada por inteligência artificial. Ora, na verdade não foi bem isso que aconteceu. Foi usado um sistema com alguma coisa de inteligência artificial, o que não é dizer muita coisa, não é dizer muito. O próprio filtro de spam no nosso telemóvel, no nosso correio eletrónico, usa inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que já existe há bastante tempo de forma muito limitada. Nós, hoje em dia estamos a falar de uma inteligência artificial um pouco diferente, mais avançada, mas não é sobre isso este episódio, mas só para dizer que foi usado um sistema simplesmente para separar a voz de John Lennon do som do piano que ele usou quando fez a primeira gravação. E também para melhorar ligeiramente o som, que é algo que se faz em muitos casos e em muitos outros grupos e músicas e por aí fora. Portanto, houve uma separação e houve uma limpeza do som. Foi só isso. Agora, como todos andamos com a inteligência artificial na cabeça, de repente criou-se esta ideia de que há ali vozes artificiais na música, que não é verdade. A música foi produzida, como tantas outras, usando várias faixas gravadas em separado. A faixa do John Lennon foi simplesmente retirada, ou seja, houve ali uma parte do som que foi retirado, que era a parte do piano. Mas avançando, tal como no outro dia, no outro episódio, eu perguntei como será o futuro do nosso passado se um dia descobrirmos uma terceira obra de Homero. Eu pergunto hoje se esta música em particular, se esta canção muda alguma coisa no futuro dos Beatles. Será que os Beatles vão ser mais conhecidos também por esta canção? Será que os Beatles, uma banda dos anos 60, do século XX, vão ter a sua imagem ou vão ter aqui uma música como parte do seu repertório que todas as pessoas que gostam ou que estudam a banda vão passar a ter de conhecer também? Portanto, uma banda dos anos 60, do século XX, que tem uma música que só saiu muitas décadas depois. Eu desconfio que não. Desconfio que esta música não vai mudar grande coisa. É apenas uma música muito importante, simbolicamente, porque é um curioso ponto final, com um videoclipe, não sei se alguém já viu, das que me estão a ouvir, quase infantil, o que achei curioso, porque essa infantilidade mostra como aquilo também foi um ponto final para os dois Beatles que ainda estão vivos e que, de certa maneira, certamente recordarão a grande distância de muitas décadas, algumas brincadeiras. Agora, de repente, tantas décadas depois, tudo o que aconteceu depois, todo o final daquela banda, já pode ser um pouco esquecido e eles podem simplesmente recordar-se dessas brincadeiras entre miúdos, porque eram miúdos, daquilo que todos nós conhecemos, mas que naquele caso até terá sido mais intenso, tendo em conta que tinham o mundo todo a olhar para eles. Portanto, esta música, para mim, sinceramente, posso estar enganado, é acima de tudo uma forma de duas pessoas se despedirem de uma parte das suas vidas e de pôr um ponto final simpático e bem disposto nessa época, que já passou há muito tempo, na verdade. Podemos, no entanto, ter uma outra interpretação. Podemos ter uma interpretação em que eu posso dizer algo um pouco mais radical, digamos assim. Posso dizer que esta música representa uma saudade que todos nós poderíamos ter de um tempo que era diferente daquilo que veio antes e daquilo que veio depois. Um tempo que talvez possamos enquadrar ali depois da Segunda Guerra Mundial e antes do 11 de setembro, se calhar, ou então entre o final da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, não sei, podemos agora discutir estas fronteiras, mas era uma época em que todos víamos os mesmos canais de televisão, todos ouvíamos os mesmos LPs, todos tínhamos as mesmas referências culturais, mesmo que discordássemos tremendamente sobre tudo. Era um tempo muito coletivo, um tempo em que a própria imagem do que eram as nações, através da escola e da televisão e da rádio, se fixou, se cristalizou. É algo muito ocidental, claro, mas e tal como também é ocidental a ideia de que o mundo todo depois vai atrás destas ideias, o que não é bem assim.
no caso da música, fomos tão martelados com certos músicos dos anos 60 e 70, mesmo quem só nasceu depois, como é o meu caso, que ainda hoje alguns desses artistas são dos mais famosos. Continuam a ser famosos, continuam a existir, alguns deles não, os Beatles nem por isso, apesar desta música, mas há outros, como nós sabemos, que continuam. Esta é uma possibilidade. Por outro lado, também posso dizer que simplesmente é muito fácil nós olharmos para o passado relativamente recente e vermos com muita clareza as diferenças em relação ao nosso tempo e pensarmos, bem, se calhar aquela era uma época especial, uma época que diferente das outras todas, boa ou má, não interessa, uma época diferente. E hoje estamos numa época banal, ou uma época que enfim, não sei se me estou a explicar, temos esta ideia de que o passado era sempre diferente e se calhar as coisas não mudaram assim tanto, porque se nós vimos bem, nós não vemos todos os mesmos canais, mas estamos ainda mais ligados, de certa maneira. Sempre a discordar uns com os outros, sempre em lutas e sempre a vermos de forma muito clara como somos muito diferentes e temos opiniões muito diferentes e vemos o mundo de maneira muito diferente, mas estamos muito juntos, estamos na mesma sala, olhamos para o telemóvel e estamos a ver a opinião de muitas pessoas e estamos ainda mais juntos do que nessa época. Portanto, se calhar as coisas não mudaram assim tanto, até se poderá dar-se o caso de se terem intensificado. É uma outra visão. Portanto, no fundo, podemos ver esta música como uma recuperação de uma época especial ou apenas uma lembrança de uma época que foi passada, como tantas outras são, e as coisas vão mudando devagar, e as mudanças são mais subtis e difíceis de identificar, o mundo é cíclico. Para dizer a verdade, se querem saber a minha opinião sobre isto, eu acho que as duas visões são reais. As épocas são diferentes. Aquela época teve as suas particularidades, mas ao mesmo tempo a nossa também terá as suas particularidades e também haverá pessoas que olharão para trás daqui a umas décadas e acharão que a nossa época tinha muito de especial. Agora, a verdade é que, independentemente das épocas, a vida de cada um, essa sim, é bastante linear. Também tem os seus ciclos, claro, mas é bastante linear. Acaba mais cedo ou mais tarde. É por isso que eu acho que aquela música, acima de tudo, é uma forma destes dois Beatles, o Paul McCartney e o Ringo Starr, de olharem para trás e de se lembrarem dessa época de brincadeira e dessa época, para eles, certamente, muito, muito especial e, de certa maneira, também especial para quem a viveu, e é para isso que também serve a música, para tornar as nossas vidas e os anos que vão passando, cada um deles especial. É muito engraçado olhar, e podem até fazer esta experiência, ir ao YouTube e pôr a dar vídeos em que nós vemos uma música representativa de cada ano. De repente parece que a música tem esta força. De repente somos transportados para aqueles anos e estamos outra vez a crescer apenas porque estamos a ouvir aquelas músicas especiais daqueles anos. Agora, vou terminar o episódio com a confissão de um erro que dei ontem, no episódio de ontem. Disse que escatologia, no sentido mais religioso, é o estudo da morte. E Fernando Venâncio lembrou-me, e agradeço-lhe já e mando-lhe um abraço. Eu sei que ele também está a ouvir este episódio, e por isso, muito obrigado por ouvir, e já agora por me ter lembrado disto. Na verdade, a escatologia não significa o estudo da morte, mas sim o estudo do fim do mundo, o estudo do fim dos tempos. Enganei-me, mas há que dizer que não me enganei por muito, porque a morte acaba por ser mesmo o fim do mundo. Afinal, os Beatles não acabaram esta semana. Os Beatles acabaram definitivamente em final de 1980, quando John Lennon foi assassinado. Que a sobrevivência dos outros Beatles e que a tecnologia nos permita recuperar um pouco desse tempo é algo muito especial, mas não muda esse facto da vida, que é o fim. E chegamos ao fim do episódio de hoje. Foi um fim um pouco dramático, é certo, mas às vezes tem de ser também. Amanhã logo veremos o que vem aí. Obrigado e até amanhã.